Muito bem, estamos de volta. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que tem a ver com o aleitamento materno, mas não é só sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre como o rosto do bebê, o desenvolvimento é afetado pelo ato de amamentar ou não. E olha só, você sabe, né, que a amamentação no seio da mãe é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Porque o leite materno, ele é repleto de nutrientes, proteínas, e isso ajuda, contribui para o desenvolvimento saudável do bebê e também da pessoa na vida adulta. A pessoa que foi amamentada, ela tem um desenvolvimento, um sistema imunológico diferente daquela que não foi amamentada ao seio. E prevenindo assim, gente, várias enfermidades. Além dos benefícios para a saúde da criança, também físico e mental, a gente pode destacar aqui que o aleitamento materno também é essencial para o desenvolvimento orofacial. Já ouviu falar disso? Bom, a gente quer trazer aqui uma explicação melhor, mas é a especialista que vai fazer isso hoje. E a gente convidou aqui a odontopediatra, especialista do dia, a doutora Aline Lenier, que vai nos ajudar nessa questão. Doutora Aline, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, eu gosto muito desse assunto, como eu te comentei, né, agora há pouco. Falar sobre aleitamento materno é muito legal, a gente às vezes ouve, sabe que é importante, mas na real não é assim tão fácil amamentar. Agora, quando o assunto é desenvolvimento do bebê, a gente tem um estímulo a mais para tentar fazer dar certo, né? Como é que é a mandíbula do bebê quando ele nasce? A gente, quando está na barriga da mãe, né, é preparado para nascer de maneira natural. Então, a gente nasce com a mandíbula, que é esse osso aqui da parte de baixo, bem pequeno, pouco desenvolvido. Ele é bem baixo, a gente não tem esse ângulo aqui da mandíbula quando a gente é neném, né, um recém-nascido, porque a gente precisa passar ali para poder nascer. Então, ele é bem pouco desenvolvido para a cabeça do bebê poder se comprimir assim um pouco na hora do nascimento, né? Então, é um osso pouco desenvolvido ao nascimento. Mas, quando a gente é adulto, a gente sabe que essa é uma das regiões mais fortes que a gente tem no nosso corpo, né? Mais, assim, capaz de aguentar muita pressão, muita tensão. A gente, conforme vai desenvolvendo, conforme vai crescendo, a gente consegue, esse osso ele vai desenvolvendo. E a amamentação é o principal fator para fazer esse osso, essa região aqui se desenvolver. Então, quando o bebê ali faz o exercício da amamentação no seio da mãe, né, ele está exercendo essa força necessária para que esse osso desenvolva. Entendi. Agora, a amamentação também seria um exercício ou um fator que pode ajudar no caso de malformações faciais? Sim, tem bebês que nascem com essa mandíbula bem menor, ela é bem retraída. Então, quando a gente nasce, esse osso é pouco desenvolvido e ele é bem para trás. Tem bebês que nascem ainda com ela mais para trás ainda, que a gente chama de retrognatismo acentuado, assim. Ele é bem para trás. E a amamentação, quando o bebê está amamentando, ele joga esse osso, então, para frente, para poder encostar no seio da mãe, ele joga para cima para conseguir contrair o seio da mãe, para trás para extrair o leite, né, e aí para baixo para poder engolir. Então ele vai fazendo esse exercício de jogar para frente, para cima, para trás e para baixo. E se o bebê ele tem alguma alteração aí orofacial, esse exercício aí vai ajudar a consertar aí, né, essa alteração. Que demais! O nosso corpo é incrível. Quando eu fico sabendo desses detalhes, eu fico imaginando Deus criando, projetando tudo para ser desenvolvido no tempo certo, do jeito adequado, né? E agora eu quero trazer aqui, doutora, quais são alguns problemas orofaciais que são evitados com o aleitamento? A gente tem aqui essa mãe, essa figura bonita, esse bebê sendo amamentado. E eu vou trazer aqui alguns problemas que eu queria que você descrevesse pra gente, ó. Artresia da maxila vai evitar, eu queria nem sei o que é isso aqui, mas vai evitar se for amamentado esse bebê? Sim, a atresia da maxila, a maxila é esse osso aqui de cima que a gente tem, é o céu da boca também, né? Pega essa parte toda aqui de cima com o céu da boca. A atresia quando ela é pequena.
Se a criança, quando a criança amamenta no peito, né, da mãe, ela está sendo amamentada, o que acontece? A gente exerce uma força aí da língua com o seio materno, fazendo uma pressão sobre o céu da boca, né, sobre a maxila, e fazendo com que ela se expanda. Então, a gente tem o desenvolvimento dela. E também a amamentação, quando a criança está amamentando, a criança respira pelo nariz. Então, o ar entrando faz com que esse osso também cresça, porque o céu da nossa boca é o chão do nosso nariz. Então, tá tudo interligado, né? Então, quando a criança ela respira pelo nariz também, ela tem o desenvolvimento dessa parte que é a maxila. Então, por isso que a amamentação, ela previne a atresia maxilar, da maxila, né? Porque o osso ele vai se desenvolver pela pressão do seio, né, da mãe e da língua da criança fazendo ali e também pela respiração nasal que a criança está fazendo. Ou seja, vai ajustando ali, né, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo aqui. Outro problema que pode ser evitado, prevenido, cuidado pela amamentação é a mordida aberta. Essa é a mordida da pessoa que, por exemplo, que chupa chupeta, por exemplo, que dá para ver que ela tem uma mordidinha mais abertinha aqui. Isso, a mordida aberta é quando esses dentes da frente, né, eles ficam mais altos. Então, o que acontece? O seio da mãe, ele se ajusta de acordo com a cavidade do bebê. Então, os dentes, a maxila, né, esse osso de cima, o osso de baixo, eles não se alteram. O que vai se alterar é o seio da mãe. Então, ele não altera o desenvolvimento aqui da face, né, de maneira desordenada. Ao contrário, por exemplo, quando a criança usa um bico artificial, porque é rígido, né, o bico, então o que vai se ajustar é o osso, os dentes da criança. Então, por isso que a amamentação, ela previne também essa mordida aberta. Muito bem, vamos para outro problema aqui que pode ser evitado pelo aleitamento materno, a retrusão mandibular. Quando a criança nasce, né, logo ao nascimento, ela nasce com esse osso aqui de baixo, né, a mandíbula, para trás, para a criança poder, né, nascer. Conforme ela vai se amamentando, ela faz um exercício aí, né? Ela joga essa mandíbula para frente, para cima, para trás e para baixo. Isso parece bobo, né? Pequeno, mas é muito exercício para a criança fazer ali ao longo do dia. Então, conforme ela vai fazendo esse exercício, vai estimulando o crescimento desse osso. Então, quando a criança já está aí por volta dos 6 meses, ela já não tem mais essa retrusão mandibular, se ela está amamentando no peito da mãe. Então, ela previne, a amamentação previne também a retrusão mandibular. Ou seja, seria, né, sem esse exercício, ela talvez estaria completamente descompensada, com a mordida aberta, com também a parte mandibular aqui para trás, fica completamente, isso, não só estético, mas funcionalmente inadequado. Sim, e aí tem até a atresia da maxila também, então ela fica aberta e pequena na parte de cima e a parte de baixo fica para trás. Então isso dificulta também a criança até a mastigar, porque ela não tem os dentes, né, bem ajustados para ela poder exercer até a mastigação. Então vai ser difícil até para ela se alimentar. Olha aí, a gente está falando de um problema, gente, que começa aqui com o bebezinho, mas que de repente vai ter consequências lá na vida adulta, porque uma criança que não consegue mastigar, provavelmente ela vai ingerir alimentos mais fáceis, né? E pensa aí, é mais fácil comer um pão integral ou um pãozinho branco? Aí ela já começa a criar hábitos que vão favorecer a obesidade, por exemplo, né, doutora? Então, realmente é interessante notar como é pequeno, parece simples, mas que tem consequências duradouras. Sim. Olha outro problema aqui que pode ser evitado, o apinhamento dental. Esse apinhamento dental, ele está interligado com a questão do desenvolvimento da face, né? Desses ossos que a gente tem, da maxila e da mandíbula. Com a amamentação, a gente tem, então, o desenvolvimento da maxila, né? Ela cresce mais, e da mandíbula também. Então, do osso de cima, ele cresce, ele se expande, e o osso de baixo também, ele vem para frente e ele se expande. Conforme isso vai acontecendo, quando a criança tem o nascimento, então, dos dentes, se ela tem espaço para os dentes nascerem, ele não vai estar apinhado. Se ela não tem espaço, esses dentes vão ficar bem apinhados, né? Um atrás do outro, assim. Agora, doutora, a gente tem uma recomendação de que a criança deva ser amamentada exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade, para então começar a introdução alimentar, que ainda vai ser acompanhada do aleitamento materno, mas aí intercalando, né, com essa introdução alimentar. Acontece que o desenvolvimento de uma criança, ele é progressivo, né?
O que acontece quando acontece ali um desmame precoce? Esse bebê para de mamar no peito antes da hora certa. E lembrando assim que a introdução alimentar começa aos 6 meses, mas ela pode ser levada pelo menos até os 2 anos de idade, né? O aleitamento. Ela pode. A recomendação é até os 2 anos, né, ou mais. Então, tem crianças que são amamentadas até os 5, 6 anos, e se isso está funcionando para o par, né, para a mãe e para o filho, pode seguir essa amamentação. Essa questão da criança ela ser desmamada antes dos 6 meses, porque esse aleitamento deve ser exclusivo até os 6 meses, então, assim, nada de água, nada de chá, só o leite materno, ele vai suprir a questão da sede, né, a questão da alimentação da criança até os 6 meses. Quando essa criança ela é desmamada antes, isso pode gerar vários impactos, né? A maxila não vai crescer tanto, a mandíbula não vai crescer tanto, então a face não vai se desenvolver da maneira adequada, além também do prejuízo que a criança pode ter na questão do peso, né? A questão do desenvolvimento mesmo dela, do crescimento dela. Também tem uma questão muito importante nisso aí, que a gente às vezes não linka na hora, por exemplo, da criança fazer a introdução alimentar. Às vezes ela tem essa dificuldade de alimentação pela questão da língua, né? Quando a criança ela se amamenta, ela joga a língua lá para cima. Então a língua ela vai se desenvolvendo, ela vai se fortalecendo. Quando a criança ela não está sendo amamentada e quando também acontece esse desmame precoce, essa língua vai ficar uma língua flácida. E aí a criança às vezes não vai conseguir ingerir um alimento mais duro, né? Vai conseguir só ingerir alimentos mais moles, né? Mais fáceis aí de serem ingeridos. Agora, gente, é claro, né? Você que é mãe, que de repente idealizou esse momento, mas não conseguiu amamentar o seio, dá para buscar ajuda e dá para buscar esses ganhos, né? Desses prejuízos com outros profissionais. Mas Deus fez de um jeito natural, que é para funcionar. E é um momento que tem data para começar e data para terminar. Então, vale a pena investir, vale a pena dedicar esse momento para o seu filho. Agora, vamos falar de posição correta, doutora, porque... e será que existe uma posição, vamos começar por aí, né? Uma posição correta para esse bebê ser amamentado que vai interferir no desenvolvimento orofacial? O que a mãe tem que observar muito na hora da amamentação é a pega. Então, o que é a pega? É como a boquinha do bebê vai se encaixar no seio da mãe. É como se fosse um complexo chave e fechadura. A gente tem ali a fechadura, né, com a chave adequada para poder funcionar. Então, tem que funcionar da maneira adequada a pega da criança. Então, a mãe tem que observar se esse lábio da criança, o lábio superior, ele está abocanhando ali a parte de cima do seio, quase toda a auréola, não precisa ser a auréola toda da mãe, né? Mas quase toda a auréola. A boquinha, a parte de baixo do lábio, ele tem que estar evertido, que a gente chama, então, para fora. Dobradinho e a boquinha para fora. Parte de baixo, isso, dobradinha para baixo. E a língua, ela tem que estar bem para cima, nessa interface aí do seio e do lábio inferior, para poder estar abocanhando. A mãe tem que observar também se não está fazendo estalido enquanto a criança amamenta, né? Porque se ela está fazendo estalido é porque ela não está extraindo leite de maneira adequada e está perdendo o vácuo que a gente chama, né? Que não está extraindo leite de maneira contínua. Então, a mãe tem que observar bem a pega. Se a pega está adequada, né, a boquinha da criança está cheia, ela está conseguindo fazer esse exercício da mandíbula para frente, para trás, para cima e para baixo, aí a mãe vai ver a posição da criança de acordo com o que ela gostar. Então, a criança ela pode amamentar dessa maneira aí que está no display, pode colocar a criança sentadinha no colo dela, ou a mãe deitada com a criança por cima. Então, tem na maneira que a mãe se adequar e que for mais tranquilo para a mãe, porque a mãe também ela precisa estar relaxada nesse momento, né? Tem que ter conforto. Ela vai passar com bastante conforto. Então, a mãe tem que observar mais a pega da criança. Aí a posição ela vai ajustando de acordo com o que ela achar mais confortável. Tá bem. Bom, agora eu quero saber o seguinte, será que a mamadeira traz consequências para o desenvolvimento orofacial? A gente vive num mundo tão corrido, as mulheres estão no mercado de trabalho, elas estão com uma licença maternidade mais reduzida, algumas nem fazem a licença maternidade porque são empreendedoras, não dá tempo. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências do uso de mamadeira, gente. Eu tô aqui com essa primeira aqui, que eu quero virar para você e vou trazer aqui, olha,
A gente está falando no contexto do desenvolvimento orofacial. Então, pode gerar a flacidez dos músculos perioral e da língua. Mas a mamadeira não é para ser uma imitação do bico do seio da mãe, da auréola da mãe, doutora? E aí? A gente tem mães que não conseguem amamentar por diversos fatores, né? E aí a primeira opção que a mãe vai é para mamadeira, mas existem outras opções, como um copinho ou uma colher. Ela pode substituir aí melhor o peito da mãe do que uma mamadeira. Mas se a mãe for para mamadeira, né, ele não substitui ou não imita o seio da mãe, porque o seio da mãe ele se adequa de acordo com a cavidade bucal da criança, a mamadeira não. É impossível. Então pode ser uma mamadeira mais cara, mas não vai substituir o seio da mãe. Entendi. Olha outra consequência aqui do uso da mamadeira, especialmente, gente, naquele período em que o aleitamento materno deveria ser exclusivo. Ele pode trazer disfunções respiratórias. Por quê? O bebê ainda não vai sugar pela boca e respirar pelo nariz? Não, a língua, tudo aí vai estar em função da língua. Quando a criança está amamentando no seio da mãe, a língua fica para cima, o que facilita a respiração pelo nariz. Se a criança está amamentando na mamadeira, a língua fica baixa. Por isso que gera uma flacidez aí também na língua. E aí a língua ficando para baixo, quando essa criança ela vai respirar, ela vai tender a respirar pela boca, né, e não pelo nariz. Porque a posição correta da língua, ela vem tocando lá o nosso céu da boca. Se ela usa a mamadeira, a língua vai ficar para baixo e não vai tocar o céu da boca. Olha aí, gente. E ainda tem aqui outra consequência, é uma consequência já da fase oral, né? De desenvolvimento da oralidade. Problemas na pronúncia correta dos sons. Novamente a ver com a língua, né, doutora? Sim. Essa língua da criança ela vai ser flácida, né? Então a criança vai ter dificuldade aí para falar um 3 ou uma palavra com L, né? Laranja, não vai conseguir falar da maneira adequada. Isso se confunde muitas vezes com uma língua presa, mas na verdade é só que a criança tem uma língua flácida. Então ela precisa aí estar procurando uma fono para poder fazer os exercícios para exercer a língua da maneira correta. Bom, doutora, agora vamos falar um pouquinho daquelas crianças que nasceram um pouquinho antes do tempo. Será que dá para fazer, tem alguma alternativa, algum jeitinho, alguma dica para facilitar o aleitamento nesse momento para que não prejudique o desenvolvimento orofacial, que na verdade, de uma criança prematura, eu imagino que esteja ainda um pouquinho aquém do esperado quando comparado a um bebê que nasceu no tempo certo? A criança, quando ela nasce prematura, né, as funções dela ainda não são maduras mesmo, né, para exercer ali. Então, o que pode ajudar aí essa mãe? Ela tá usando um copinho, né, no lugar do peito, se a criança não consegue abocanhar ali e fazer a ordenha da maneira adequada. Ela usando um copinho mesmo, pequenininho, assim, de vidro, e colocando como se fosse um gatinho bebendo leite. Então, essa criança vai buscar o leite com a linguinha e aí ela vai fazendo a maturação aí da função, né? Ou até uma colher, tem as colheres dosadoras ou uma colher normal para a criança ir buscar aos pouquinhos esse leite aí e ir ficando mais madura para exercer a função da amamentação no peito mesmo. Legal, olha, eu quero, antes de encerrar essa conversa aqui, doutora, dizer da importância, né? Às vezes a mãe não dá conta sozinha. É o momento que ela idealizou, que ela estudou, que ela tentou buscar, mas ela não conseguiu fazer sozinha. Então, existem profissionais que podem ajudar nesse processo, né? Sim, é muito importante a mãe, durante a gestação, buscar saber sobre a amamentação, né? Tá aí estudando. Ela precisa saber que não é, às vezes, não conseguir amamentar, às vezes não é culpa dela e ela precisa buscar ajuda, né? Então, um consultor de amamentação, um odontopediatra que trabalha com isso, um pediatra que trabalha com amamentação, pode às vezes fazer um ajuste na pega ou ver uma disfunção oral ali da criança, como uma língua presa, e aí tá ajustando essa amamentação para que ela flua de maneira contínua, né? A amamentação ela é importante, mas tem problemas que podem fazer com que essa mãe não consiga amamentar e ela precisa procurar ajuda para que ela não se sinta culpada, né? Então, uma rede de apoio é importante para essa mãe, porque a amamentação, apesar de ser bonito, muita gente romantiza, é algo que é extremamente difícil, né? As pessoas romantizam que é natural, que é fácil, é uma entrega. Mas é muito difícil.
é muito difícil amamentar. Então, ela precisa aí da ajuda do marido, dos pais, né, da vizinha, para estar ajudando ela aí a amamentar e ajuda profissional também, né, do consultor, de um pediatra, do odontopediatra, para funcionar aí toda essa amamentação. E vale a pena, gente, é um período que vale muito a pena. Eu quero agradecer aqui a doutora Aline Lanier pelas orientações, pela aula que ela deu aqui, pela participação aqui no Vida e Saúde. E tem mais do trabalho dela disponível para você, que está lá no Instagram, no @AlineLanierDentista, tá passando aqui, olha, lá no Instagram. E você pode acompanhar mais do trabalho, não só sobre o aleitamento materno, a importância para o desenvolvimento orofacial, mas também sobre outros assuntos. Doutora, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Olha, a gente vai agora fazer um intervalo. Na volta, você confere claramente. Dr. César vai contar pra gente o que é que dá pra fazer, como é que você pode ajudar alguém que está se automutilando. É o Claramente de hoje. E ainda hoje tem esse delicioso arroz doce vegano para você. Olha que ideia refrescante e saudável para esse verão. Volto já!